Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogada perfeita. Capítulo 46. A arma de Chekhov. Bem, Ryan teve que admitir isso. Não importa quão selvagem fosse o ataque, foi um tiro perfeito na cabeça. O guarda-roupa provavelmente não sentiu nenhuma dor. Guarda-roupa. Recarregar gritou em pânico, largando tudo para tentar tratar o ferimento de seu companheiro. Mas foi em vão. O mensageiro viu a bala passar de um lado a outro da cabeça e, a menos que ela tivesse regeneração, o tiro a matou instantaneamente. O sangue do genoma amarelo escorria de seu crânio para o chão, enquanto flores queimavam ao redor deles. Mortimer pensou que ela nunca iria calar a boca, disse o assassino sem nenhum remorso, mantendo o rifle apontado para a cabeça de recarregar sem apertar o gatilho. Com toda a probabilidade, ele havia aprendido seu poder de retrocesso. Você. Embora Ryan não estivesse surpreso, Len se esforçou para encontrar as palavras. Você a matou. Você a matou. Você poderia ter atirado no joelho dela. Ryan disse, bastante chateado. Embora ele não conhecesse a garota até algumas horas antes, ela parecia uma super-heroína teatral. Ela era material para rivalidade de longo prazo. Ela era divertida, caramba. Diversão. Ela teria se recuperado de um tiro no joelho, respondeu Mortimer com um encolher de ombros. Por um segundo, Ryan esqueceu que ele era um assassino brutal da máfia, por trás de toda aquela bobagem. Com uma exceção, Mortimer não viu ninguém se recuperar de uma morte. Assassino! Recarregar rosnou de repente, atacando Mortimer com a arma levantada. O assassino rapidamente deu um passo para trás para se esquivar. Você vai pagar por isso. Len levantou sua arma de água para o herói Dinamis, atingindo-o com um jato de líquido. Ele largou a lâmina do laser surpreso, talvez cego de raiva. Em vez de impulsionar recarregar para trás ou cortá-lo ao meio, a água se deslocou ao redor do herói e formou uma bolha densa de 3 metros de largura ao redor de seu corpo. Quando Baixinha fechou a bomba d'água, a bolha se estabilizou e manteve recarregar imobilizado. Obrigado, disse Mortimer antes de pegar a lâmina laser de recarregar como troféu. Quanto tempo vai durar? Baixinha não respondeu. Ela não queria. Ela não consegue falar? Mortimer perguntou a Ryan, que desativou a lâmina do laser e a colocou no bolso do cinto. Sim, ela pode, mas não para você, disse o mensageiro. Além disso, você é um idiota. Ei, ela era uma corpo. Por que você se importa? Ela era minha nova arqui-inimiga, Mortimer. Ryan disse, levantando um dedo para a máscara do homem. Você não mata o arqui-inimigo de um homem. É como roubar a esposa dele. Oh, sério. Desculpe, o pobre e velho Mortimer é um matador de mulheres. Mortimer gostava de sua comédia sombria como sua alma. Infelizmente para ele, Len não achou a piada engraçada e instantaneamente ergueu a arma na cara dele. Ei, acalme-se. O assassino protestou, apontando seu rifle para Baixinha. O que se passa contigo? Eu deveria ter deixado ele matar você, disse Len, claramente lutando contra seu instinto de não matar o assassino. Você é tão ruim quanto o Meta. Len? Ryan ficou sério, colocando a mão no ombro do amigo. Não vale a pena o incômodo. Se ela o atacasse, eles teriam toda a família Auguste atrás deles. Ryan poderia lidar com eles, mas Len não precisava desse problema agora. O gênio aquático permaneceu imóvel por alguns segundos antes de abaixar a arma. De qualquer forma, você é uma mergulhadora, certo? Mortimer perguntou enquanto avaliava Len com cautela. Ao contrário dela, ele não baixou o rifle. A senhorita Lívia disse que você estava encarregado do esforço de evacuação. Já liguei para Batisferas, Len finalmente falou, seu tom gelado. Vulcano deve ter pago a ela para manter alguns em prontidão como cápsulas de fuga. Bom, eu estava encarregado de limpar o caminho e depois retirar nossos VIPs, disse Mortimer, afundando lentamente de volta no chão. Eu voltarei em breve. Você quer evacuar? Ryan perguntou, apontando para Netuno repelindo as forças aéreas de Dinamis. Estamos meio que ganhando. Morda-me, ordens da senhorita Lívia, disse Mortimer enquanto desaparecia. E você não discute com o dinheiro. Depois que ele saiu, Ryan olhou para a prisão aquosa de recarregar, o genoma violeta preso em uma bolha da qual não conseguia escapar. Seu poder o restaurou ao seu auge físico sempre que ele ficou sem fôlego, mas nunca lhe concedeu forças para escapar. Ele salta se eu enfiar um prego nele? Isso é tudo que você tem a dizer, Riri? Len olhou para o corpo de guarda-roupa e, embora Ryan não pudesse ver o rosto sob o capacete, ele não precisava ser um preconceituoso para sentir a tristeza de seu amigo. Ele a assassinou. Sim, Ryan se moveu em direção ao corpo de guarda-roupa, fechando os olhos. Ela merecia pelo menos tanto. Isso acontece. Ela não era uma meta, Riri. Ela estava. Ela nem usou força letal em você. Como você pode ser tão casual sobre isso? Eu te disse, Ryan respondeu com um suspiro. Você se acostuma com tudo. Essa é a coisa mais triste que já ouvi você dizer, disse Len. Riri, você não pode ficar insensível a isso. Se você deixar isso grudar em você, depois de um tempo isso se tornará opressor. Ela não tinha uma boa resposta para isso. Eu estou fazendo isso por você, Riri. Para te pagar de volta. Mas é isso. Quando isso acabar, acabarei com esses traficantes. Sim, isso lembrou Ryan daquele ciclo anterior, onde ele assistiu Jamie e companhia morrerem diante dele. Posso consertar isso, disse ele, quase distraidamente. É apenas temporário. A que custo? Len perguntou a ele, balançando o capacete. Não fazer o quê? Salvar pessoas? Você não deve nada a essas pessoas. Essa sua mentalidade está destruindo você. Ela protestou antes de olhar para os restos mortais do guarda-roupa. Tentei salvar todos que mereciam, mas não consegui. Eu só poderia ajudar alguns. Mas a diferença entre eles era que Ryan poderia salvar todos que merecessem, se ele tentasse vezes suficientes.
Len deve ter telepatia porque ela parecia ter adivinhado sua trilha de pensamentos. Quando isso acabar, vamos embora. Longe de quê? Longe desta cidade amaldiçoada, disse ela quase implorando. Isso vai destruir nós dois. Talvez até nos mate. Espere, baixinha. Isso significa que você me quer de volta em sua vida, afinal? Ryan brincou com ela. Não há mais trocas de rádio? Ela permaneceu em silêncio por um momento, com o mensageiro se perguntando se ele tinha sido ousado demais, cedo demais. Sim, Len finalmente disse depois de algumas hesitações. Não será fácil, mas sim, acho que nunca quis você fora da minha vida. Ryan permaneceu em silêncio, enquanto seu amigo mais antigo lutava para encontrar as palavras. Eu não acho que eu teria verificado você por anos, se estivesse realmente acabado entre nós, Len admitiu, estremecendo quando uma explosão ecoou nas proximidades. Netuno derrubou um dos últimos helicópteros dos céus. Desculpe, eu não sou bom nisso. Está tudo bem. Eles teriam tempo para se sentirem confortáveis na presença um do outro mais uma vez. Na verdade, esse ciclo valeu a pena apenas para chegar a esse ponto. Isso significa muito para mim, mas você sabe que não posso ir agora. E quanto à cidade ferrugem? Ryan precisava usar termos mais vagos, caso alguém ouvisse. Tremores, disse Len. Acho que eles estão cavando abaixo dela. Ryan já tinha visto finais ruins o suficiente em sua longa vida para saber onde isso iria dar. Ele pegou o telefone e tentou ligar para Vulcano, sem conseguir vê-la no céu. Jasmine? Nada além de estática. Baixinha, você tem uma boa cobertura telefônica? Alguém está atrapalhando as comunicações vocais, disse Len, enquanto 5 batisferas emergiam da água do mar próxima, com suas portas abrindo automaticamente. Dinamis, eu acho. Como se fosse uma deixa, Mortimer emergiu do chão, segurando Lívia e Narcínia com as mãos nuas. Parecia que ele poderia aplicar sua intangibilidade a outras pessoas, desde que permanecessem em contato físico. Enquanto Narcinia estava claramente abalada, cruzando os braços e olhando para o chão no segundo em que Mortimer a soltou, Lívia conseguiu manter a compostura. Pelo menos, até ela notar os restos mortais do guarda-roupa. Você a matou, Mortimer? Eu não deveria, o assassino perguntou. Agora será uma guerra total, respondeu Lívia, balançando a cabeça. Hector não pode recuar depois disso. Talvez seja por isso. Talvez seja faísca. Meu jardim, Narcinia lamentou, olhando para as chamas consumindo suas flores. Eu queria mostrar isso para todo mundo. Você fará outro, disse Lívia, a menina mais nova, antes de gritar ordens para Len. Mergulhadora, começamos a evacuar imediatamente. Mortimer, você voltará para dentro e trará Baco e Pardal. Deveríamos evacuar? Mortimer perguntou, olhando para a fortaleza atrás deles. Jace conseguiu fechar o buraco e os genomas Dinamis pareciam ter começado a escapar. Quero dizer, é uma porcaria, mas é o nosso território. Continuo morrendo, respondeu Lívia, um olhar de breve preocupação rompendo sua expressão tranquila. Meus Deus alternativos. A vida deles é extinta em um instante e mal consigo ver a causa. Presumo que Dinamis tenha uma arma secreta e provavelmente a libertará na ilha. Talvez uma bomba nuclear. Len olhou para Ryan. Eu não, protestou ele, antes de acrescentar uma advertência desta vez. Mortimer imediatamente percorreu o solo mais uma vez, enquanto Len atribuiu uma batisfera a todos. Hiri, você vai primeiro, ela disse, praticamente empurrando para dentro. Hiri? Narcinia franziu a testa para Len. Vocês dois são. É complicado, disse Ryan, sentado dentro da batisfera. Era uma variante maior daquela que Baixinha usava para entregas, otimizada para acomodar várias pessoas dentro. Ele se sentou em um banco semicircular carmesim e imediatamente notou os cintos de segurança. A batisfera era equipada com múltiplas telas e botões e incluía até o que parecia ser um estoque de enfermaria para emergências. Estou decepcionado com a ausência de foices e martelos. Narcinia entre, Lívia disse apressadamente, empurrando a menina mais nova para entrar. A princesa Auguste parou no meio do caminho, com uma carranca tensa no rosto. Eu não entendo. Lívia? Perguntou Narcinia, parando com um pé dentro da batisfera e outro fora. Lívia, você está bem? Não entendo, disse a princesa Auguste. Está tudo claro e depois escuro. Lívia de repente deu um passo atrás. Uma lâmina afiada e translúcida roçou sua bochecha e tirou sangue. Narcinia soltou um grito quando uma força invisível a puxou para trás e para fora da batisfera. Quase por instinto, Ryan congelou o tempo e espiou para fora da batisfera. Narcinia flutuava 6 metros acima do solo, sustentada por uma força invisível. Ryan pôde ver a sugestão de uma mão cobrindo sua boca e imediatamente adivinhou quem era o responsável. Ele provavelmente perseguiu o mensageiro e assistiu à batalha de longe, esperando por uma oportunidade para atacar. Quando o tempo recomeçou, Len ergueu sua arma de água para o céu, tentando localizar o genoma invisível. Cacos de vidro emergiram do mar, cercando o grupo e as batisferas como um bando de facas voadoras. Então é verdade. Uma voz surgiu do nada, mas Ryan imediatamente a reconheceu como sendo do sudário. As tentativas de assassinato sempre falharão. Félix mandou você, Matias? Lívia perguntou, seu rosto ilegível enquanto olhava para Narcínia. Claramente, ela podia ver o senhor para-brisa perfeitamente bem. Vocês aparecem muito juntos quando olho para vocês. Digamos apenas que compartilhamos algumas sensibilidades morais, especialmente no que diz respeito ao combate aos vermes. O sudário abandonou a invisibilidade, carregando Narcinia acima do solo enquanto mantinha a mão na boca. Se ela não conseguisse tirar sangue, o genoma verde não poderia usar sua habilidade. Um poder que poderia ter ajudado o mundo, como a mãe dela desejava, e seu pai o usa para envenenar pessoas inocentes. Você me dá nojo. O olhar férreo de Lívia vacilou brevemente, um breve olhar de remorso brilhou em seu rosto. Comece me devolvendo minha mãe, disse a princesa Auguste enquanto recuperava a compostura, seu rosto endurecendo novamente. Então falaremos sobre moralidade.
Agora, diga ao seu mestre para se mostrar. Léo não está aqui, respondeu Sudário, estilhaços de vidro levantados ameaçadoramente para todos os presentes, inclusive Ryan. Embora o assassino do carnaval e o belo mensageiro trabalhassem na mesma equipe, ele parecia determinado a fingir o contrário. Mas ele vai acertar as contas. Mentiras, Lívia respondeu, sua carranca se aprofundando. Se não for graves então. Era? O céu clareou ultimamente? O sol pareceu brilhar mais forte por um segundo. Ryan ergueu os olhos para o céu, observando com espanto quando um pilar de luz brilhante caiu dos céus, como um julgamento vindo de cima. Ele quase não percebeu a mão de Len empurrando de volta para a batisfera por instinto, enquanto Lívia olhava para o céu em pânico. Ryan sentiu algo na nuca e... Os peixes olharam para ele do lado de fora da janela. Ryan piscou, olhando ao redor confuso. Ele estava sentado sozinho no banco da batisfera, com o cinto de segurança colocado e a lâmina do laser desativada. A cápsula de fuga havia claramente fugido para o fundo do mar, e tudo que ele conseguia ver pela vigia eram águas escuras e animais marinhos nadando. Seu senso aprimorado de tempo disse a Ryan que o tempo havia avançado sem que ele percebesse, mas ele não conseguia explicar por quê. Lívia está fazendo? Ele não conhecia os limites do poder dela, mas esse sentimento. Isso o lembrou da chuva ácida desencadeando o poder dela. Um poder violeta, não um azul. Espere. Vulcano disse que Augusto ganhou 2 poderes sem efeitos colaterais através de uma peculiaridade genética. Como eles poderiam saber disso? A menos que... Perguntas para mais tarde. Baixinha? Ryan perguntou, tentando entender os botões da batisfera. Len? Len, me responda. Aviso. Ponto de retorno comprometido. A mensagem pré-gravada de Len saiu do intercomunicador. Batisfera redirecionada para a cidade Ferrugem. Por favor, sente-se até a porta se abrir. Nenhuma resposta. Esse dispositivo provavelmente usava algum tipo de piloto automático. Ainda assim, as telas mostravam um mapa GPS de Nova Roma, junto com a posição aproximada da batisfera. Ele chegaria à cidade Ferrugem em breve. No entanto, grande parte do mapa ficou vermelha, incluindo a ilha de Ischia. Com um arrepio percorrendo sua espinha, Ryan soltou o cinto de segurança e olhou pela vigia enquanto a batisfera subia em direção à superfície. Mas quando a cápsula de fuga emergiu das profundezas do mar Mediterrâneo, o mensageiro teve uma visão saída diretamente do inferno de Dante. Nova Roma estava em chamas. As chamas consumiram a cidade, devastando o porto, a faixa, toda a costa. Edifícios desabaram ou foram incinerados. Uma tempestade de fogo tomou conta da estrada que levava à própria Nova Roma, com colunas de fumaça chegando até as nuvens. O Monte Augusto havia desmoronado, a orgulhosa colina agora era uma cratera fumegante. O que Ryan murmurou para si mesmo, sem palavras. Os céus brilharam novamente e um pilar de luz caiu sobre Nova Roma. Ryan teve que colocar a mão nos olhos para se proteger do brilho, mas o viu atingir o QG da Dinamis e a torre de Umigliore à distância. A onda de choque seguinte fez a batisfera tremer, mesmo que o dispositivo estivesse a quilômetros de distância do ponto de impacto. Quando finalmente a luz brilhante diminuiu, nada restou das torres gêmeas da Dinamis. Nada além de chamas e cinzas. Len. Ryan virou-se para o painel de controle, tentando desesperadamente encontrar alguém com quem falar. Len, me responda. Len? Jasmine, alguém? Alguém está ouvindo? Sem respostas. Como isso poderia ser? Será que Léo, o Sol vivo, atingiu a cidade mais cedo do que o esperado e enlouqueceu completamente? Augusto provavelmente também poderia causar tantos danos, mas por que atacar sua própria sede de poder? Os olhos de Ryan se arregalaram quando tudo se encaixou. Centro de comunicações orbitais. Um dos quartos dentro do bunker. Meshon projetou armas orbitais. Se um de seus brinquedos permanecesse nas profundezas escuras do espaço, uma espada de Damocles esperando por alguém tolo o suficiente para fazê-la cair. Ao olhar para a devastação, Ryan não pôde deixar de se perguntar quantas pessoas foram necessárias. Sem psicochoque para fornecê-los com bucha de canhão e com dinamice voltando contra ele, Adam deve ter jogado seus próprios homens no moedor de carne. E por puro desespero, ele conseguiu. Ryan esperou muito tempo. O Meta desbloqueou o bunker de Meshon. Capítulo 47. Enquanto Roma queima quando a batisfera chegou à costa, parou no único lugar onde a Metagang ainda não havia aberto fogo, seu próprio território. Ryan caminhou pelas ruas de Cidade Ferrugem, com pessoas fugindo do bairro em pânico do outro lado da estrada. A atmosfera tóxica já terrível estava agora saturada de fumaça e cinzas. Sem a máscara, o mensageiro poderia tossir a cada minuto. Os moradores locais ficaram com tanto medo do bombardeio orbital que pisotearam outras pessoas enquanto tentavam escapar. Outro pilar de luz atingiu o sul de Nova Roma, iluminando os céus e causando um mini terremoto. Um prédio desabou à esquerda de Ryan, forçando-o a usar uma parada no tempo para evitar a queda de pedras e cacos de vidro. Ele continuou atravessando o caos até chegar ao seu destino, o Ferro Velho. Antes de ir para esse lugar amaldiçoado, o mensageiro tentou entrar em contato com todo mundo, mas ele não recebeu resposta além de estática quando usou o telefone. Ou o laser orbital danificou cabos subterrâneos e outros métodos de comunicação, ou não sobrou ninguém para responder. E quando olhou para a ilha de Ischia da costa, Ryan só viu chamas e fumaça. Ryan tinha visto os piores infernos que a Terra pós-apocalíptica tinha a oferecer em suas viagens. Cidades irradiadas, ruínas infestadas de mutantes, Mônaco e coisas saídas diretamente dos piores pesadelos de Horas de Ger. Mas nenhum o atingiu tão duramente como o estado actual de Nova Roma. O mensageiro encontrou seu final ruim, e foi tudo culpa dele. Não deveria ter esperado o carnaval de Léo chegar à cidade nem deixado o bunker nas mãos do Meta. Até Augusto teria sido mais responsável do que Adão com esta tecnologia. O mensageiro pode não ter puxado o gatilho, mas deixou a arma para qualquer um encontrar.
Ryan estava sozinho agora, assim como quando perdeu Len pela primeira vez. Exceto por tudo que ele sabia, ela provavelmente morreu naquela ilha. Morreu salvando-o. Ele teria que voltar no tempo. Ele não poderia continuar depois disso. Tudo que Ryan podia fazer agora era limpar o lixo. Enquanto caminhava pelas ruínas do Ferro Velho, Ryan começou a ouvir música. Uma música indie rock, cantada por ninguém menos que o próprio grande Adão Gordo. Apenas ratos observavam enquanto o mensageiro atravessava colinas de lixo derretido. Em preparação para o confronto, Ryan preparou uma bomba escondida sob seu traje ao lado de sua outra arma definitiva, para explodir sob comando. Isso faria recarregar caso Adam tivesse um último truque na manga. Felizmente, ele sempre manteve uma dose de fúria consigo mesmo e se preparou para a grande finalização. De uma forma ou de outra, essa corrida terminaria em breve. A cena que aguardava o viajante do tempo no centro do Ferro Velho era quase surreal, mesmo para seus padrões. Uma torre de comunicação poderosa e tecnologicamente avançada surgiu do solo, perto da entrada do bunker. O dispositivo lembrava a Ryan um obelisco preto, embora coberto com antenas apontadas para o céu. E a Metagang estava festejando a sua sombra. Eles haviam retirado o lixo ao redor para formar uma ampla área de terreno para ficar de pé, com metade do tamanho de um campo de futebol. Depois de tudo o que aconteceu durante esse ciclo, apenas 5 dos psicos sobreviveram até a conclusão final. Grande Adão Gordo, Frank o Louco, Chuva Ácida, Sarin e um quinto maníaco prestes a morrer. E em vez de proteger a área, o grupo decidiu realizar uma jam musical. Chuva Ácida e Sarin tocavam guitarra, Frank estava no baixo, Adam cantava com o microfone. Ryan reconheceu o quinto como a suposta forma verdadeira da Terra, sobre a qual Jasmine o informou. Ele poderia ter confundido a criatura deformada com uma paródia dos alienígenas da Área 51, um humanoide disforme e sem boca, com pernas curtas como as de um bebê e uma cabeça enorme e sem pelos. Ao contrário de seus primos mais macios de pele acinzentada, a psicopata parecia quase inteiramente feita de terra sólida, com seus olhos brilhando em amarelo. Realizando um show de rock enquanto a cidade pegava fogo? Psicopatas típicos. Mas o pior de tudo é que Adam parecia feliz, extremamente feliz, mesmo enquanto a fumaça e as tempestades de fogo enchiam os céus. Esta cena resumiu a Metagang em poucas palavras. Você deveria ter se chamado de Grande Baleia, Nero. Ryan os provocou enquanto se revelava, com a lâmina laser na mão direita e uma ponta afiada em sua inteligência. Isso teria sido mais apropriado. Embora eu tivesse sugerido um violino. A música parou quando Ryan saltou para o campo aberto e encarou o Meta. A Terra reagiu imediatamente levantando mentalmente a Terra abaixo dela, formando uma plataforma para voar. Talvez seu poder geocinético fosse inversamente proporcional ao seu alcance, e a fusão com uma área custasse a precisão. Um ladrão. Chuva Ácida rosnou jogando fora seu violão e sacando uma faca. Vou estripá-lo. Atrás de mim, senhor presidente. Frank, o louco, declarou, levantando-se de trás do baixo e jogando-o para fora do caminho. O titã de 3,5 metros de altura preparou-se para esmagar o mensageiro como um ovo. Adam ergueu a mão, parando seus companheiros de equipe. Vamos, disse Anifalektar com um sorriso alegre, olhando Ryan com diversão. Sua macia pele humana rapidamente se transformou em uma concha de carbono endurecido. É César. Ele é quase parte da família. E em breve ficarei órfão. Ryan respondeu com veneno. Seus olhos seguiram para a torre atrás do grupo. O Meta deve ter causado os tremores que Len sentiu de antemão ao desenterrá-lo. Espere, ele está sozinho? Sarin perguntou à Terra, que ergueu os bracinhos em confirmação. Uau, é verdade o que dizem. Algumas pessoas são burras demais para viver. Não se preocupe com isso, senhorita Flatulência, respondeu Ryan, esticando os membros. Você não viverá além dos próximos 10 minutos. E aqui pensei que você tivesse vindo para ouvir nossa apresentação, Adam disse com falsa tristeza. É This Fire, de Franz Ferdinand, cara. Uma das últimas músicas que a banda gravou antes das guerras. Ainda assim, me chame de surpreso. Uma explosão total naquela ilha e você sobreviveu? Eles não fabricam armas do juízo final como costumavam fazer. Então, você estava me atacando pessoalmente? Ryan perguntou. Estou honrado por você ter pensado que precisava de uma arma de destruição em massa feita por Meshon para me eliminar. Deve ter sido difícil me ver com uma barriga tão grande. Você e a princesa precognitiva. Quando as coisas começaram a piorar, tentei procurar a causa e seu nome apareceu muito. Ada ergueu os dedos como se quisesse contar. Primeiro você pegou o canibal, depois colocou o psicochoque quase 2 metros abaixo da única maneira que ele poderia fazer. Então a Terra me disse que você convenceu os capangas de Augusto a nos perseguir em vez de nos deixar fugir da cidade. São muitas coincidências, cara. Acho que você sabia exatamente por que viemos à cidade e tentou nos levar ao prêmio. O que posso dizer? Ryan encolheu os ombros. Eu sou um trapaceiro. Você viu o nome César nos arquivos dos Dinamis? Porque parece que você enviou a eles um pacote de indenização bem desagradável. O suprimento e os recursos de elixir deles eram úteis, até que deixaram de ser. Adam largou o microfone e ajeitou as roupas. Tem um laboratório de sucos lá embaixo, cara. Avançados o suficiente para fazermos nossas próprias imitações. Para os meus homens, isso é tudo que importa. Mas não para você, Ryan notou. Antes de eu chutar sua bunda de baleia e garantir que esse momento horrível nunca mais aconteça, você vai responder a uma pergunta, porque eu realmente quero saber. Um último pedido? O Meta endireitou-se em torno de Adam e jogou fora seus instrumentos, como uma matilha de hienas esperando o sinal para atacar. Diga, estou com vontade de honrá-lo. Por quê? Ryan perguntou, apontando para a cidade em chamas. Por quê? Adam riu. Na verdade, cara, disse ele, com um sorriso selvagem no rosto. Isto é tudo culpa sua. Os dedos de Ryan apertaram a lâmina do laser. Minha culpa?
Sua culpa. Veja, eu tenho consumido elixires há quase 15 anos. Você sabe o que fazer. Meu código genético se degrada, causando degeneração celular, encurtamento de telômeros, instabilidade mental, tumores, etc. Até que eu tome uma injeção e fique saudável novamente. Por um tempo fiquei feliz assim, até que percebi um pequeno problema. Adam ergueu o polegar e o indicador, mantendo-os retos e próximos um do outro, sem se tocarem. Meus poderes estão começando a ficar, digamos, descontrolados. Acho que os elixires não podem curar tudo, sabe? Os insetos escapam. Você vai morrer. Tendo estudado sua condição, Ryan sabia muito bem que os elixires consumidos pelos psicos estavam apenas atrasando o inevitável. Bom, sim, bem, vim para este lugar porque pensei que poderia encontrar uma cura. Mas agora que você matou o psicochoque, não podemos sequestrar totalmente o mainframe central do Meshon. Só poderíamos nos contentar com o controle parcial. Ada encolheu os ombros, embora o brilho perigoso em seus olhos traísse seus verdadeiros sentimentos. Obrigado por estragar tudo, garoto. De nada. Eu fiz o meu melhor. Bem, parece que você errou muito então. Porque o controle parcial significava que poderíamos colocar as mãos naquele grande bastão de fogo interestelar. E isso me fez pensar. Adam olhou nos olhos de Ryan e por um segundo, o mensageiro viu tudo. Todo o narcisismo sociopata e solipsista escondido sob a fachada amigável. A fera selvagem vestindo a pele humana. Eu vou morrer, mas vocês, o escárnio de Adam se transformou em puro ódio. Vocês continuarão a viver suas vidas miseráveis e sem sentido, como se eu nunca tivesse existido. Isso é egoísta, cara. Então imaginei que faraós e reis foram sepultados com seus escravos. É assim que as coisas são. Se eu tiver que ir, minha festa de despedida colocará fogo em todo lugar. John Aston. Era John Aston de novo. Esse é o seu motivo? Em todas as suas intermináveis andanças, Ryan nunca odiou tanto alguém quanto esse idiota psicopata e sem coração. Toda essa dor e tristeza, só porque você queria fazer um Jim Jones? O que posso dizer, cara? Ada encolheu os ombros com um sorriso frio e cruel. A vida não é ganhar ou perder, é sobre ser feliz. E a verdade é que não quero que ninguém seja feliz sem mim. Ryan se encolheu, essas palavras eram uma perversão cruel de sua própria filosofia. De qualquer forma, César, Ada instalou os nós dos dedos, enquanto chuva ácida brincava com sua faca. Nuvens de chuva venenosas apareceram nos céus acima deles. Eu sei tudo sobre a base subaquática da sua irmã. E todas as crianças lá dentro. O sorriso do ogro tornou-se selvagem. Acho que vou comer peixe frito no jantar. Ryan parou o tempo e foi direto para a matança. Obviamente, chuva ácida imediatamente se teletransportou antes que sua habilidade fizesse efeito, mas Ryan antecipou isso. Correndo direto para Nifalectar, o mensageiro pegou o pelúcia escondido dentro de seu traje, apertou o botão e jogou-o na confusão. Quando o tempo recomeçou, Ryan havia diminuído a distância com Adam, passando por seus capangas para pular no peito do líder meta. O louco mal conseguiu se encolher de surpresa antes que o mensageiro cortasse seu rosto horizontalmente, mirando nos olhos. O louco soltou um grito de dor e surpresa antes de tentar agarrar Ryan com as próprias mãos. Graças ao seu senso de oportunidade aprimorado e ao corpo impulsionado pelo fúria, o mensageiro fugiu para fora do alcance, antes de se esquivar de um soco poderoso de Frank, o louco. O punho do gigante bateu no chão com força suficiente para criar uma pequena cratera, toda a área tremendo com o impacto. Infelizmente, chuva ácida imediatamente se teletransportou para a esquerda de Ryan e o esfaqueou no flanco com uma faca. Apenas os reflexos reforçados pelo fúria do mensageiro permitiram que ele saltasse para longe e evitasse um golpe na garganta. Sangue escorria de seu flanco, mas o intensificador de desempenho amenizou a dor aguda. Meus olhos. Adam rosnou, cobrindo seu ferimento. Como Ryan esperava, o poder do louco apenas cobria sua pele, como uma camada externa de escamas de diamante. Mas não se podia ver com olhos de carbono endurecido. Ainda no topo de uma plataforma voadora, a terra mentalmente fez com que pedras subissem do chão na forma de pontas afiadas, forçando Ryan a permanecer na defensiva. Embora tenha saltado para se esquivar das armadilhas de pedra, Frank, o louco, começou a perseguir o mensageiro com uma velocidade surpreendente. Ao contrário do frágil mensageiro, ele simplesmente esmagou os espinhos da terra. Sarin, entretanto, flutuou sobre uma pilha de lixo derretido para ganhar terreno elevado. Gotas de ácido começaram a cair sob uma chuva fraca, danificando o terno de cachemira de Ryan. E a pelúcia acordou, olhando em volta com olhos curiosos. Um anjo, chuva ácida, disse ao notar o coelho, tão impressionada com sua terrível fofura que parou de atacar Ryan. É um anjo. O outro tipo. Ryan respondeu enquanto corria em círculos ao redor de Frank. Felizmente, embora o colosso tivesse velocidade e alcance graças ao seu tamanho, era muito mais fácil evitar seus ataques em um espaço aberto do que nos corredores estreitos do bunker. Coelho. A pelúcia ergueu as orelhas, ouvindo-o atentamente. Ryan apontou o dedo para a chuva ácida. Ataque. Feliz aniversário. A pelúcia saltou sobre chuva ácida com uma velocidade surpreendente, faminta por sangue. O maníaco psico percebeu o perigo e rapidamente se teletransportou. Infelizmente para ela, assim que reapareceu acima de uma pilha de lixo, a pelúcia começou a subir. Vamos abraçar. Uma vez libertada a fera, ninguém poderia escapar dela. Enquanto chuva ácida se teletransportava para fora de vista e a pelúcia a perseguia pelo ferro velho, o cego Adam se recuperou do ferimento para partir para a ofensiva. Sua boca se alargou como a de um pelicano, o suficiente para que o louco pudesse enfiar um braço em sua garganta. Ele tirou uma longa corrente pontiaguda de seu estômago, balançando-a com as duas mãos. Nós lutamos até a morte, companheiro? Adam perguntou com uma mistura de selvageria alegre e fúria. De alguma forma, ele conseguiu identificar a posição de Ryan mesmo sem os olhos. Talvez ele tivesse um olfato ou audição aprimorados.
O seu primeiro, Ryan respondeu, cortando uma ponta de pedra com sua lâmina laser enquanto ameaçava empalá-lo. O mensageiro poderia ter contado uma piada em outras circunstâncias, mas ele estava cansado da brincadeira. Ele só queria esses monstros mortos. Esmagamento do Texas. Frank, o louco, continuou incansavelmente sua perseguição, tentando intimidar o mensageiro. O chão tremeu com seus passos, Ryan conseguindo desviar para a esquerda por pouco antes do impacto. Em vez disso, o colosso atingiu uma pilha próxima de lixo derretido, lixo metálico absorvido pelo corpo do colosso. Quando se recuperou, Frank estava meio metro mais alto. Como Ryan suspeitava, o psicopata poderia absorver metais para aumentar sua massa e seu alcance. Ele teve que matar o meta mais fraco primeiro para tornar os mais fortes mais controláveis. Vamos ver você se esquivar disso. Sarin soltou uma rajada de ar de seu ponto alto, enquanto Adam e Frank convergiram para Ryan de ambos os lados. O mensageiro parou o tempo, movendo-se entre os vários obstáculos. Mantendo Frank e Adam por último, Ryan correu para a torre e para a terra que a defendia. O mensageiro pegou uma granada debaixo de seu traje e jogou em ambos. O projétil explodiu quando o tempo recomeçou, o retorno explodindo a terra de sua plataforma e jogando silencioso psicose no chão. Mas embora a torre de Meshon tenha tremido, ela não quebrou. Campos de força vermelhos apareceram automaticamente para protegê-lo de danos. Embora desapontado, Ryan aceitou um prêmio de consolação. Como um falcão caindo sobre um rato, ele cortou a terra ao meio, abaixo da cintura, com a lâmina de recarregar, antes que ela pudesse se recuperar. A criatura não fez nenhum som e não derramou sangue. Em vez disso, ambas as metades caíram do chão sem qualquer reação. Ela estava viva? Ryan não teve tempo de fazer perguntas a si mesmo, pois Adam o atacou instantaneamente. O maníaco canibal movia-se com a graça de um gato, apesar de seu enorme tamanho, sua corrente de espinhos flutuando no ar como uma serpente veloz. O mensageiro teve que parar o tempo para se esquivar e notou Sarin pronto para atacar de sua colônia. Pegando uma pequena arma no bolso de trás, Ryan atirou repetidamente no rosto dela no tempo congelado. Quando o relógio mudou novamente, a cabeça de Sarin explodiu em gás, vapores escapando de seu traje de proteção. Ryan também notou que as nuvens tóxicas da chuva ácida se moveram para o norte, talvez para escapar de seu perseguidor. Mudando sua estratégia de combate corpo a corpo para ataques à distância, Frank, o louco, pegou seu baixo e jogou em Ryan com a mesma facilidade que um frisbee. Ryan conseguiu saltar para o lado enquanto o projétil caiu atrás dele, apenas para quase tropeçar. O mensageiro olhou para o pé esquerdo e descobriu que estava envolto em uma concha de pedra. A metade superior da terra estava rastejando em sua direção com os braços, seus olhos odiosos brilhando em amarelo. Explorando sua distração e o tempo de espera do parada do tempo, Adam pegou o braço direito de Ryan com sua corrente, os espinhos rasgando sua carne. Embora estivesse quase insensível a qualquer tipo de dor, o viajante do tempo teve que manter os dentes cerrados, enquanto os dois psicopatas o puxavam em direções opostas. Os espinhos rasgaram os músculos de sua mão, fazendo largar o sabre de luz. Droga, se isso continuasse, eles poderiam arrancar todo o seu braço. Pensando bem, cara, não vou matar você. Adam abriu a boca novamente e cuspiu um novo item da goela. Uma seringa cheia de um líquido azul celeste e com um símbolo familiar de hélice. Um elixir. Oh Deus não. Qualquer coisa menos isso. Eu vou destruir você, Adam disse rindo, levantando a poção como uma faca com uma mão e segurando a corrente com a outra. Você sabe o que dizem, tal pai, tal filho. Ryan gritou a palavra de segurança. Jar Jar B. Ele não terminou a frase. Uma esfera carmesim atingiu a corrente de Adam e derreteu seus elos, enquanto surpreso o psicopata levou um projétil antitanque no rosto. A explosão impulsionou o maníaco invulnerável contra o campo de força da torre, enquanto o elixir se espatifou no chão. Senhor, presidente. Frank, o louco, imediatamente tentou correr ao lado de seu líder, apenas para uma forma enorme cair do céu sobre ele. O impacto espalhou poeira em todas as direções, Ryan só conseguiu ver uma forma alada prendendo o colossal psico no chão, dois gigantes trocando golpes. Enquanto isso, uma horda de ratos emergiu do ferro velho e imediatamente caiu sobre a terra dividida ao meio, enterrando-a sob sua massa pululante. Ryan olhou para o local onde Sarin costumava ficar, notando Lanka e Jaime em trajes civis em seu lugar. Eles pareciam uma merda com o rosto coberto de cinzas e pequenos ferimentos, mas o mensageiro nunca ficou tão aliviado ao vê-los. E claro, ela estava lá. Seu mesh pousou logo atrás de Ryan, machucado, amassado, mas ainda pronto para anotar nomes. Você me fez ficar com a porra do seu gato, Ryan, Vulcano declarou, erguendo seu canhão para Adam. Você não vai morrer antes de eu te matar. Capítulo 48. Fim ruim. Ryan tinha que admitir, ser a donzela em perigo era uma boa mudança de ritmo. Normalmente era ele quem fazia o resgate. Mas não foi muito relaxante, pois o ferro velho explodiu em completo caos. Um Frank cada vez mais alto trocou golpes com Viver em forma de dragão, o réptil colossal empurrando seu oponente contra uma pilha de lixo derretido. Para cada golpe infligido pela super-heroína, o psicopata parecia ganhar altura adicional. No entanto, Lanka o atingiu com esferas brancas de seu ponto de vista, encolhendo Frank e mantendo seu tamanho controlável. Ela era a irmã perdida de Cancel ou algo assim? Você se juntou a Viver? Ryan perguntou a Jasmine, surpreso. Temporariamente respondeu Vulcano, disparando uma saraivada de balas em Adam. Enquanto a pele de carbono do psicopata evitava os projéteis, o choque repetido o impedia de avançar. Muito temporariamente. Você poderia dizer que a situação era ruim quando os dois deixavam de lado suas diferenças. Tendo devorado a terra e não deixado nada para trás, os ratos de Chiter seguiram para Adam, mas o líder do meta provou ser uma refeição mais difícil. Ele pisou nos roedores, transformando-os em manchas de sangue no chão. Mesmo quando tentaram enterrá-lo sob seu peso, sua força aprimorada permitiu-lhe encolhê-los.
Explorando a distração, Ryan pegou uma faca com o braço ileso e conseguiu libertar a perna da terra presa a ela. Enquanto isso, Jaime, mostrando suas credenciais de samurai durão, pulou de sua colônia e criou uma espada de luz vermelha em pleno voo. Balançando a lâmina durante a descida, ele cortou as costas de Frank tão facilmente quanto manteiga, deixando uma cicatriz na cintura. Infelizmente, o corpo metálico do psicopata se regenerou rapidamente do ferimento, e embora Lanka tenha retardado seu crescimento exponencial, ela não conseguiu pará-lo. Frank alcançaria 8 metros de altura em breve. Alguma coisa que possa derrubar a torre de comunicação? Ryan perguntou a Jasmine, precisando gritar para ser ouvido acima do som dos tiros. Quero dizer, a arma deles é maior que a sua, sem ofensa. Eu desperdicei a maior parte das minhas coisas boas com um réptil de lá, respondeu Vulcano com frustração, rapidamente ficando sem munição. Sem suprimir o fogo, Adam agora estava livre para se mover e tirou um martelo de guerra de sua garganta. Cubra-me enquanto eu recarrego. Para ter mais tempo para pensar e planejar, Ryan ativou seu poder. O mundo ficou violeta, o mensageiro olhando por baixo do terno com o braço esquerdo. Ele não conseguia sentir o caminho certo, pois a corrente de Adam havia destruído seus principais músculos. Poderia uma águia do deserto ser poderosa o suficiente? Uma arma de maior calibre, talvez. Então você foi a fonte dessas anomalias. Ryan estremeceu antes de olhar para o céu. Um homem de marfim flutuava acima do ferro velho, envolto em uma aura elétrica ofuscante. Poderosas correntes de ventos esbranquiçados saíam de seus pés, permitindo-lhe pairar acima do solo. Ele sozinho se moveu no tempo congelado, ficando acima e olhando para os humanos abaixo. Eletrohidrodinâmica. Ele usou cargas elétricas para ionizar moléculas de ar e permitir-se voar. Eu estava começando a me perguntar, disse Augusto, carregando um cadáver meio queimado na mão. Pelas roupas, Ryan reconheceu que era de chuva ácida. Você seria um Saturno poderoso. O tempo recomeçou e Bunda Relâmpago se concentrou nas outras pessoas presentes. No momento em que Augustus apareceu, todos pararam de se mover. Até mesmo o cego Adão parecia ter sentido sua presença. A mera presença do Imperador Relâmpago e a pura tensão elétrica vinda de sua pessoa intimidaram todos os presentes ao silêncio. Você falhou, Augustus disse a Adam, jogando o cadáver de chuva ácida no chão como um pedaço de lixo. Mesmo as chamas de ar graves não conseguiram me aquecer. Você pensou que essa luz fraca poderia me matar? Você pensou que qualquer coisa poderia me matar? Para seu crédito, Adam se recuperou rapidamente da surpresa. Frank Esmago, o gigante, agora com 8 metros de altura, imediatamente empurrou Viver para o lado e tentou esmagar Augustus com as duas mãos, da mesma forma que um homem esmaga um mosquito. Em vez de se esquivar, o Imperador Relâmpago ergueu os braços e parou as mãos do gigante com as suas. Ao fazer isso, a pele metálica de Frank se deslocou em torno dos dedos de Augustus, cobrindo-os. Até Mobius pareceu brevemente surpreso com esse desenvolvimento. Parecia que a estrutura metálica de Frank, o louco, tentava digerir as mãos de Augustus, mas lutava para fazê-lo. Isso lembrou a Raya um cachorro tentando mastigar um osso com muita força para os dentes. Mas não fez diferença. Augustus olhou para Frank e atingiu a cabeça do titã com um raio ofuscante que saiu de seus olhos. O poder absoluto por trás do golpe derreteu o corpo de aço do psicopata, deixando uma pilha de metal derretido onde deveria estar o cérebro. Embora pedaços dele permanecessem presos em Augustus, Frank caiu de costas. Ryan, desça! Vulcan ativou suas hélices e agarrou Ryan, voando para fora da sombra do gigante. Os ratos de Chiter fugiram em todas as direções, enquanto Viver, Jaime e Adam se dispersaram. Frank caiu no chão e espalhou poeira em todas as direções, errando a torre por alguns centímetros. Ele permaneceu imóvel mesmo depois que a poeira baixou. Sem perder tempo, Augusto pousou graciosamente no chão e começou a caminhar lentamente em direção a Adão. Em vez de se encolher, o psicopata niilista olhou para o homem invencível. Minha irmã, filha e afilhada morreram por sua causa. Não havia nenhuma palavra no mundo para resumir a fúria fria que vinha da boca de Bunda Relâmpago agora. A morte deles foi mais rápida do que a sua jamais será. Eu prometo a você um tártaro. Não importa, Adam respondeu enquanto balançava seu martelo de guerra na cabeça do homem invulnerável. Mesmo se eu morrer, já ganhei. Vocês todos perderam. Sua arma se achatou com o impacto, enquanto Augustus nem sequer se encolheu. Bem, foi divertido enquanto durou, disse Adam, antes de gritar abertamente. Adam para Bamut. Alterar a meta para o nível atual. Augustus casualmente deu um tapa no rosto de Adam, arrancando seu queixo e jogando o homem feito de carbono no chão. O imperador então chutou o psicopata no estômago com força suficiente para fazê-lo bater contra a torre orbital. Enquanto todos olhavam com muito medo de se mover ou dizer qualquer coisa, Bunda Relâmpago começou a pisotear sua vítima. A casca endurecida do psicopata dobrou-se como alumínio sob a batida selvagem, ossos quebrando, pernas torcendo. Quando finalmente Adam se tornou uma bagunça ensanguentada e espancada no chão, Augustus abaixou o pescoço para olhar a vítima morta nos olhos. Alguma última palavra, verme? Adam riu. Não foi uma risada de desespero ou loucura, mas a gargalhada provocadora de um monstro feliz com seu trabalho. Uma risada alta e gregária de pura tristeza. Isso só enfureceu ainda mais Mobizeus. No final das contas, apesar de todas as suas ilusões, você só carrega o nome do primeiro homem. Augustus levantou o pé acima do rosto de Adam. Enquanto eu sou um deus. Augustus pesou na cabeça com um estalo nauseante. Adam ficou em silêncio, babando escorrendo de sua boca, seu exterior passou de carbono à pele cicatrizada, fraca e vulnerável.
O Meta ainda respirava, mas com uma concussão feia. Ele poderia em breve desejar estar morto. Soldados, peguem esse pedaço de lixo e mandei-no para Vênus. Ele não morrerá até que eu o pregue numa cruz na ilha de Ischia, e os seus gritos acalmarão a alma da minha filha. Augustus então se virou para Viver. Nós brigamos agora? Brigar por quê? Viver recuperou sua forma humana e acenou com a mão diante da devastação ao seu redor, enquanto Jaime e Lanka imediatamente correram para amarrar Adam. As cinzas? Então vá embora, respondeu Augustus, olhando para a torre de comunicação. Agora que olho claramente para este terreno amaldiçoado, há uma cripta inteira de metal sob nossos pés. A tumba de Meshon, eu presumo. O que você vai fazer? Viver perguntou com uma carranca. Termine o que Argraves não teve coragem. A aura elétrica de Bunda Relâmpago ficou mais brilhante e mais forte, seu corpo acumulando energia dentro de si. O mensageiro percebeu imediatamente o que o Imperador do Trovão planejava e como isso arruinaria tudo. Não. Raya implorou, virando-se para Vulcano, cujo rosto ele não conseguia ver sob o capacete. Ainda deve haver algo lá embaixo que possamos usar. Ryan, sua namorada respondeu com um toque de finalidade. Acabou. Se ficarmos, morreremos. Augustus lançou um raio na torre orbital. Seu poder esmagador causou um curto-circuito nos campos de força e quebrou o prédio ao meio. Metade da torre caiu no chão do ferro velho com uma onda de choque cataclísmica. A aura em torno de Augustus desapareceu brevemente, revelando o humano por baixo, uma estátua de marfim, com pedaços do corpo de Frank ainda tentando teimosamente corroer suas mãos. Bunda Relâmpago parecia doente, com as bochechas enrugadas e os olhos taciturnos. Mas ele já estava recarregando e desta vez sua aura ficou mais brilhante do que nunca. Vulcano agarrou Raya nos braços e voou para longe, o mensageiro muito enfraquecido pelo braço ferido e pela perda de sangue para protestar. Todos evacuaram em pouco tempo, Viver ajudando Lanka e Jaime a arrastar Adam para longe e deixando o Imperador Relâmpago sozinho. 20 minutos depois, um poderoso raio atingiu o ferro velho em uma detonação cataclísmica, enterrando o bunker de Meshon de uma vez por todas. Como esperado dos efeitos colaterais de fúria, Ryan começou a vomitar tudo o que havia comido nos últimos dias, assim que o efeito da droga passou. Com os ferimentos existentes e um braço danificado, Jasmine o sedou. Quando o mensageiro acordou em uma cama de hospital, estava cercado por seus amigos e um gato. Jaime estava sentada em uma cadeira com a namorada no colo e Jasmine acariciava um gato branco. Apenas Lanka ficou de pé, com as costas apoiadas em uma parede branca e indefinida. Olá, bela adormecida, Lanka refletiu, embora sua habitual atitude despreocupada tivesse suavizado um pouco. Meu Deus, você estava preocupado comigo? Ryan perguntou, levantando o braço esquerdo enfaixado. Ele realmente podia sentir dor agora, o que era uma melhoria em relação ao estado anterior. Ninguém te disse que sou imortal? Ki-Young riu, mas o namorado dela não. Jaime ficou feliz em ver o belo mensageiro vivo, mas claramente não gostou da piada. Lá, Jasmine praticamente largou o gato branco no namorado. Agora é sua vez. Schrödinger. Ryan agarrou o gato, que imediatamente tomou o colo do mensageiro como seu próprio trono. Você está vivo. Não sei como, admitiu Jasmine. Ki-Young olhou para o gato com um olhar preocupado, claramente se forçando a suportar a presença do felino pelo bem de Ryan. De todos na fábrica, apenas aquele maldito gato conseguiu sair vivo. Esse animal de estimação tem mais sorte que fortuna. Ela conseguiu escapar? Ryan perguntou, antes de se corrigir. Quem mais conseguiu sair? Muitos poucos, Jaime admitiu com uma expressão triste. Fortuna e seus pais estavam longe o suficiente do Marco Zero para evitar serem mortos imediatamente, provavelmente graças à sua sorte, acrescentou Lanka. A casa quase desabou sobre nós quando o Meta atingiu o monte. Augustus, mas evitamos a incineração. Netuno também sobreviveu. A voz de Ryan morreu em sua garganta. Len está vivo? O grupo trocou olhares, enquanto Jasmine fez uma careta aberta. Você não precisa adoçar isso, declarou Ryan, com a mão tensa nas costas de Schrödinger. Diga a verdade abertamente. Eu espero isso. Quase todos na ilha de Ischia morreram, seja por causa do próprio laser ou pelas cinzas abrasadoras, disse Jasmine sem rodeios, embora estivesse claramente desanimada. Somente Jace sobreviveu, se é que podemos chamar assim, e os poucos de nós que lutamos fora do Marco Zero. O mergulhadora não sobreviveu. Ryan não disse nada por um momento. Seja por causa da anestesia, do cansaço ou da percepção torturante de que ele havia estragado completamente a corrida. Ele não conseguia reunir forças para sentir nada. Sinto muito, Jaime se desculpou. Eu sei que é um conforto frio, mas ninguém poderia ter impedido isso. Ele tinha boas intenções, mas só doeu mais. Eu poderia ter feito isso, disse Ryan. Mais uma vez, ele falhou em proteger Len de psicopatas. Você não poderia, insistiu Jaime. Aconteceu num piscar de olhos, sem tempo para pensar. Você é um herói. Ryan, disse Ki-Young. Você provavelmente impediu Adam de disparar aquele raio novamente e matar milhares de pessoas. Foi completamente tolo, você quer dizer. Jasmine rosnou para Ryan. O que você estava pensando, atacando-os de frente? Ei, tentei pedir reforços, mas ninguém atendeu. Ryan respondeu. E pensei que poderia fazer um Tony Montana. Bem, você fez isso, disse Lanka com uma risadinha. Sua própria droga causou mais danos ao seu sistema do que o Meta, pelo que eu vi. Estamos em Sorrento, ao sul de Nova Roma, disse Jaime a Ryan. Você ainda pode ver o fogo pelas janelas, disse Lanka, enquanto Ki-Young lhe dava uma cotovelada. É uma das nossas cidades, por isso é seguro aqui, Jaime tranquilizou o mensageiro, de uma forma quase paternal. Com o metabolismo do seu genoma, você deve se recuperar rapidamente.
Neste ponto, Ryan não tinha certeza se deveria prolongar o tempo de recuperação ou colocar uma bala na cabeça naquele instante. Ele decidiu esperar um pouco para ter uma ideia mais clara da situação. O que vai acontecer agora? Nós enterramos os mortos, disse Jamie severamente. Depois disso reconstruímos e continuamos avançando. Isso é tudo que podemos fazer. Não acho que agora seja a hora de falar sobre isso, disse Kyung ao noivo. Sim. Jamie levantou-se ao lado de sua namorada. Vamos deixar você descansar, meu amigo. Lança. Sim, sim, disse Lanka, enquanto o trio deixava Jasmine e Ryan sozinhos. O mensageiro a ouviu resmungar enquanto fechava a porta atrás deles. Malditos pombinhos. Vulcano esperou alguns segundos para que os outros Augustos saíssem, antes de se virar para Ryan. Você está aguentando? Ela tentou não parecer preocupada, mas não era muito boa nisso. Você me deve uma. Infelizmente só posso pagar com o meu corpo. Meu dinheiro caiu em cinzas. A resposta de Ryan arrancou uma risada do gênio. Meu carro está bem? Não, Jasmine balançou a cabeça, lamentando a destruição deste lindo dispositivo também. Ada explodiu junto com minha fundição. Se a morte de Len não tivesse acabado com Ryan, o assassinato de seu carro acabou. O Shononoradio havia sumido e mesmo que ele memorizasse os planos do dispositivo de Len, ele não funcionaria sem o cérebro alimentando o Plymouth Fury. O que o carro dele fez ao Meta para merecer um tratamento tão amargo? Além de revisá-los repetidas vezes? Alguém bateu na janela do quarto do hospital. O casal Genoma imediatamente olhou para ela. Oi, disse Viver enquanto abria a janela do outro lado. Ryan achou a cena extraordinariamente familiar. Jasmine imediatamente revelou uma arma escondida sob suas calças, apontando para o rosto de Viver. Deu fora daqui, Laura. Jasmine, podemos parar de fazer isso? Viver suspirou. Parar de lutar pelo menos uma vez? Depois de tudo que aconteceu, você também não está cansado disso? Eu venho em paz. Vulcana manteve a arma levantada, o dedo no gatilho, e depois abaixou-a. Como nós desmoronamos? Viver perguntou, olhando para baixo enquanto entrava na sala pela janela e caía no chão. Você começou, Jasmine respondeu, deixando a arma de lado. Você não está ajudando os civis? Estava, mas o carnaval chegou para ajudar. Os olhos de Jasmine se arregalaram em alarme. Augusto sabe? Ainda não, mas o fará em breve, disse Viver. Ele e Leonard não se suportam, então espero mais brigas em breve. E quanto a Dinamis? Ryan perguntou. O que eu sempre temi acontecerá, admitiu Viver. Alfonso Manada está encarregado do que resta, incluindo todas as tropas na Sicília, Líbia e Espanha. A trégua não se manterá com ele no comando. Na verdade, acho que ele vê isso como uma oportunidade de acabar com todos vocês para sempre. Haverá uma nova rodada de guerras do Genoma, Jasmine murmurou. Eles vão brigar pelas sobras. Sim. Um silêncio constrangedor caiu sobre a sala. Embora não vivesse para ver isso, Hannibal Lecter venceu. Ele havia arruinado a Europa nos anos seguintes. E o pior de tudo, a pelúcia ainda estava lá fora. Isso é culpa sua, Jasmine disse a Viver com uma carranca. Você contratou o Meta. Você plantou as sementes das quais este desastre cresceu. Eu não fiz isso, Viver balançou a cabeça. Jasmine, eu juro que não sabia. Nem Henrique, abençoado seja. Se alguém é o culpado é Heitor. Eu teria impedido se soubesse. Esse é o seu problema, Laura. Você nunca poderia prestar atenção. Vulcano balançou a cabeça cético. Por que você está aqui? Vim pedir desculpas, admitiu a heroína, fazendo Jasmine piscar de surpresa. Ainda não entendo como passamos de amigos a inimigos, mas depois de tudo o que aconteceu, venho reavaliando minhas escolhas. Não quero brigar com você de novo, e seja lá o que tenha feito que lhe causou dor, desejo me desculpar por isso. Jasmine ouviu sem dizer uma palavra, sentimentos diferentes mudando sua expressão. Da descrença à raiva, ao arrependimento. Saia, Laura, ela finalmente disse, incapaz de processar. Sair. Eu entendo, Viver respondeu com uma carranca, antes de se virar para o mensageiro. Romano, não sei por que você escolheu se juntar aos Augustos, mas o que você fez foi muito corajoso. Ainda dá tempo de você mudar sua vida e se tornar uma força do bem no mundo. Sim, Ryan respondeu, olhando para o gato adormecido em seu colo. Ainda há tempo. Com o último olhar para Jasmine e Ryan, Viver voou pelas janelas, provavelmente para se juntar à nova Roma. Você sabia, Jasmine disse assim que saiu, olhando feio para o namorado. Sobre aquele bunker Meshon. Isso é o que você estava escondendo. Eu sabia que Meshon mantinha um estoque de armas abaixo, admitiu Ryan. Não que ele tivesse um painel de controle de laser orbital. E você não me contou? Ela rosnou. Porra, Ryan, dormimos juntos. Na minha cama. Não faria mal nenhum confiar um pouco em mim. Jasmine, eu juro. Calha a boca, ela o interrompeu, desviando o olhar. Apenas calha a boca. Schrödinger soltou um miado fofo como se quisesse aliviar a tensão no ar. Ryan acariciou-o entre as orelhas, perguntando se Shub-Niggurath também teria sobrevivido à devastação, embora a maior parte de seus pensamentos fossem para os órfãos da base submarina de Len. Com sorte, os sistemas automatizados dariam conta deles, mas sem baixinha. Em suma, esta corrida foi um desastre. O bunker de Meshon foi explodido, assim como seu carro, o Shononoradio e qualquer pesquisa de cópia cerebral que a Dinamis armazenou em seu QG. Seu plano de transferir a consciência de outra pessoa através do tempo foi frustrado. O mensageiro só tinha uma opção. Sua única chance de salvar algo dessa corrida, e essa era a armadura de aumento de poder de Vulcano. Mas ela o ajudaria depois de tudo? Ele não tinha certeza. Neste ponto, ele deveria apenas pedir a arma a Vulcano e puxar o gatilho. E ainda, por que você está olhando assim para mim?
Jasmine quebrou o silêncio. Eu sei que sou linda, mas isso é simplesmente assustador. Eu estava pensando no que você disse Ryan. Um pouco de confiança. Você sabia que eu estava escondendo coisas, mas não disse nada ao Augustus ou aos outros. Por quê? Eu me pergunto, respondeu o gênio com um encolher de ombros. Não sei. Você é inteligente, divertido e eu gosto de você. Simples assim. Tipo, como no presente. Então você ainda tem uma queda por mim. Não force, Ryan, ela respondeu, embora ele tenha visto um sorriso em seus lábios. Sim, eu ainda tenho uma pequena queda, e é por isso que estou bravo com você por sua estupidez. Você só pode realmente ficar chateado com pessoas que você odeia ou com quem se importa. Ryan sorriu um pouco, embora o coração não estivesse presente. A questão era que ele tinha muitas pessoas que passou a odiar, mas muito poucas pessoas com quem se importar. Ele sempre teve cuidado para não se apegar aos outros porque só doía mais quando ele fazia eloping. O problema era que Vulcano guardou alguns de seus segredos quando ela poderia facilmente tê-lo traído. Mesmo agora, ela não escreveu completamente como uma causa perdida. Ela não era uma boa pessoa, como seu loop dinamis poderia atestar, mas também não era tão ruim assim. Um pouco de confiança. Já fazia um tempo que Ryan não confiava em ninguém além de Len, porque confiança era uma coisa frágil que poderia facilmente se transformar em uma ferida aberta. Porque era algo que uma vez dado não poderia ser facilmente retirado. Mas todo esse desastre aconteceu porque ele não podia confiar em ninguém além de Len com os segredos do bunker. Se Ryan sempre fizesse as mesmas coisas novamente, obteria os mesmos resultados. Talvez fosse hora de mudar. Talvez fosse hora de ele mudar. Jasmine, o que? Eu posso viajar no tempo. Afinal, a confiança era uma via de mão dupla. Capítulo 49, uma e outra vez. Parado no meio de uma sala de experimentação subterrânea e branca, Ryan soltou um gemido. Eu preciso ir ao banheiro. Tarde demais, idiota, Jasmine respondeu, enquanto usava uma chave de fenda para fechar a placa leve de liga leve do peito da armadura, deixando apenas a cabeça do mensageiro exposta. Eugene Henry Scrodin germiou ao lado dela, olhando para seu mestre com curiosidade. Mas adicionei um sistema de reciclagem de urina se você quiser beber sua própria urina. Encantador. O corpo de Ryan não parecia tão pesado, mesmo que ele usasse uma armadura de 25 quilos. O peso foi distribuído uniformemente para diminuir a tensão nos músculos, e os servos forneceram força adicional. Embora o mensageiro não fosse capaz de se mover tão rápido quanto em seu traje glamouroso, ele provavelmente conseguiria perfurar o concreto. Conforme sua exigência, Jasmine pintou a armadura de roxo, com lentes laranja nos olhos do capacete. Embora Ryan parecesse um inseto humanoide enorme, ele permaneceria escandalosamente chamativo, e isso era tudo que importava. Inferno, o design de sua armadura combinava com o de Vulcano. Não foi adorável? Ryan também memorizou seus esquemas, para que pudesse reconstruí-los em um ciclo futuro se necessário. Separado de uma área de controle por uma porta e uma janela de acrílico, o local costumava ser uma sala subterrânea de interrogatório policial antes das guerras. Jasmine a transformou em um laboratório, conseguindo até completar a armadura em questão de dias usando o material disponível. A oficina improvisada estava muito longe da fundição anterior de Vulcano, mas era suficiente. Eles nem precisaram mentir sobre esse projeto, pelo menos não completamente. Vulcano prometeu a Augusto que trabalharia em um novo tipo de armadura capaz de aumentar o poder de Ryan, e o futuro imperador deu seu selo de aprovação. Parecia que o poder do mensageiro havia deixado uma boa impressão em Bunda Relâmpago, ou ele simplesmente não se importava mais com a morte de sua filha. Diga o que quiser sobre os Augusti, mas eles conseguiram fazer as coisas. Deveria ter descoberto isso antes, Jasmine resmungou, enquanto agarrava a última parte da armadura que ainda não havia colocado em Ryan, o capacete. Você era perfeito demais. Foi uma repetição do desempenho? Você aprimorou seu jeito de falar doce até funcionar? Não. Embora Ryan tivesse séculos de experiência com mulheres, ele sabia o que motivava as pessoas. Você tentou me matar em um loop anterior. Eu consegui? Ela perguntou, quase esperançosa. Não, nem mesmo perto. Uma vergonha. Acho que posso ter sucesso desta vez. Está tudo bem. Metade das minhas amigas tentaram me matar em um momento ou outro, Ryan respondeu com um sorriso malicioso. Eu sou um masoquista. Eu sei que você está, Jasmine respondeu com uma risada, embora seu humor tenha piorado rapidamente. Eu tenho um pedido, Ryan. Um pedido seu? Ryan perguntou, bastante surpreso. Vulcano não fazia pedidos, ela dava ordens. Como posso recusar? Se isso falhar. E não irá falhar porque eu sou um gênio. Jasmine prendeu a respiração, como se admitir a mera possibilidade de fracasso exigisse um esforço colossal de sua parte. Mas vamos supor que se falhar, não poderei transferir sua mente. Na experiência de Ryan, o fracasso seria a regra e o sucesso potencial a exceção. Sim, certo, Sherlock, ela retrucou, cerrando os dentes. Se eu não conseguir, significa que deixarei de existir. O eu agora. Você simplesmente perderá suas memórias, argumentou Ryan. Não seja tão pessimista. É a amnésia, não morte. Vou perder memórias de coisas que não fiz. Pare de se enganar, Ryan. Serei apagado, fim da história. Ela soltou um suspiro como se estivesse se preparando para a morte. Então, se eu não conseguir, quero que você deixe meu outro eu em paz. Certifique-se de que ela viva e não vá para a prisão, mas não faça essa porcaria de verão com ela. Não me substitua por outra Jasmine. Eu entendo, disse Ryan. Antes, eu disse que você não iria me esquecer, e estou falando sério agora. Mesmo se eu desaparecer, prometa que não vai me esquecer. Eu prometo. Ele já havia feito esse juramento antes e sempre o cumpriu. Com o capacete nas mãos, Jasmine encostou os lábios nos de Ryan. O mensageiro colocou as mãos atrás da cintura dela, a armadura tilintando enquanto se movia, e segurou-a com força.
Foi um beijo apaixonado e intenso. Ele sentiu como se Vulcano quisesse comê-lo ali mesmo. Este pode ser o último. Não se esqueça disso, Jasmine disse ao romper o abraço e colocar o capacete no rosto de Ryan. O mensageiro passou a respirar com respirador e a ver o mundo através de lentes. Vulcano então tentou agarrar Schrödinger, mas o gato se recusou teimosamente a ser pego. Acho que ele quer ficar, Jasmine refletiu. É um gato de Schrödinger, respondeu Ryan, agarrando facilmente o gato em seus braços blindados. Ele vai melhorar as chances. Tanto faz, espero que ele ainda tenha vidas suficientes, Jasmine respondeu, fechando a porta do quarto atrás dela. O gênio sentou-se próximo a um painel de controle além da janela, dando uma última olhada ao namorado antes de começar o trabalho. O plano era que Ryan abrisse uma fenda para o mundo roxo com seu poder aprimorado. Embora o mensageiro nunca tivesse conseguido fazer isso durante séculos, ele deveria permitir a viagem física no tempo, pelo menos em teoria. Era um plano rebuscado, até mesmo arriscado, mas eles haviam esgotado todas as outras opções. Uma vez que tinham perdido a tecnologia necessária para uma transferência de consciência e a Europa iria em breve entrar em conflito, não havia outra forma de Jasmine sobreviver ao reinício. As chances eram mínimas, mas sempre se podia ter esperança. Se você acha que pode morrer, por que está concordando? Ryan perguntou a Jasmine enquanto ela começava a apertar botões em seu painel de controle, ajustando as funções da armadura. Schrödinger esperou, estranhamente silencioso. Você poderia me manter acorrentado em seu porão. Não me tente, respondeu Jasmine, puxando uma alavanca em seu painel de controle. Palavras e números começaram a aparecer nas lentes de Ryan, ativando os sistemas do traje. Aproximadamente 8 milhões de pessoas vivem em Nova Roma e na sua zona rural. O meta matou o que 3 milhões deles? Não importa como eu veja, 1 contra 3 milhões. Você teria que ser um grande idiota para considerar isso um negócio justo. Alguns teriam pensado o contrário, admitiu Ryan. Um gênio tentou manter seu cérebro armazenado em um circuito antigo, para evitar que o mensageiro recarregasse. É por isso que tentei manter meu segredo em segredo depois de algumas traições. Pobre você, Jasmine zombou dele, antes de olhar para a armadura com pesar. Eu já fui um herói. Ryan não disse nada. Eu só queria mudar o mundo. Cause impacto. Como sua garota Len está fazendo, embora ela ainda não tenha entendido. Acho que é por isso que queria você na minha equipe, Ryan. Tive a sensação de que faríamos grandes coisas juntos. Nós estamos, Ryan a tranquilizou. Sim, ela respondeu, parando de trabalhar para olhar para ele pela janela. Certifique-se de que esse desastre nunca aconteça novamente, ok? Mate aquele gordo. Vou matá-lo a cada passo de agora em diante, eu prometo, disse Ryan, franzindo a testa. Se eu contasse aos Augustus sobre o bunker. Não faça isso, a menos que eu siga você. Na melhor das hipóteses, Augustus explodirá a cidade ferrugem como fez agora, danem-se as vítimas. Na pior das hipóteses, não quero pensar nisso. Vulcan cerrou os punhos, carrancudo. Se eu não conseguir, vá até Laura. Sinto muito, ouvi mal? Ryan perguntou, surpreso. Você quer que eu vá? Eu estava com ciúmes, tudo bem. O gênio retrucou, interrompendo o namorado. Porque ela é tão fodidamente perfeita. E agora ela apenas pede desculpas. É doentio. Ryan não respondeu, deixando Vulcan desabafar toda a sua frustração reprimida. Ele tinha a sensação de que a baixinha gênio havia investido tanto em sua amarga rivalidade com seu ex-companheiro de equipe, que ela não tinha ideia do que fazer agora que Viver havia jogado a toalha. Talvez com o tempo Jasmine aprendesse a seguir em frente, para parar de odiar. Se ela tivesse tempo. Eu a conheço melhor do que ninguém, Jasmine resmungou admitindo. Ela vai ajudar a se livrar daquele bunker, mesmo porque ela é estúpida demais para ver as possibilidades. Ela não é corrupta, apenas ingênua. Ryan não tinha certeza se era um elogio ou um insulto. Conhecendo Jasmine, provavelmente ambos. Você se arrepende de ter se juntado aos Augustus? O mensageiro perguntou à namorada. Ela considerou a pergunta por alguns segundos. Não me arrependo, disse Vulcano finalmente. Não foi a melhor escolha, mas foi minha. Se isso faz sentido. Não, mas o mensageiro aceitou mesmo assim. De qualquer forma, o gênio terminou de digitar no painel de controle e olhou pela janela. Ryan, estamos prontos. Abra o caminho para esse mundo roxo para nós dois. Farei tudo o que puder. Faça ou não. Não há tentativa. Ambos começaram a rir. Ryan não conseguia acreditar que eles compartilhavam o mesmo amor pela cultura pop. Na verdade, eles tinham sido uma combinação perfeita no paraíso da máfia. Mesmo que tenha terminado de forma terrível, esse ciclo foi algo especial. Recuperando o fôlego e segurando Schrödinger nos braços, Ryan ativou sua parada de tempo. Agora era o momento da verdade. O mundo ficou violeta, à medida que o mundo roxo e seu universo convergiam. Em vez de congelar no tempo, a armadura de Vulcano continuou funcionando dentro da anomalia temporal. Mesmo que o experimento falhasse, pelo menos Ryan poderia atualizar seu arsenal para execuções posteriores. 2 segundos dentro do intervalo de tempo, o mensageiro notou imediatamente algo incomum. Partículas violetas brilhantes começaram a aparecer dentro da sala de interrogatório, girando pontos de luz saindo de sua pessoa. Eles flutuaram pela sala, mesmo enquanto o universo permanecia congelado. A armadura foi projetada para concentrar o poder de Ryan, para colher totalmente a teórica radiação de fluxo violeta que alimentava os manipuladores do espaço-tempo. Poderiam ser essas partículas? À medida que 2 segundos se transformavam em 3, 4 e depois 5, o número dessas luzes só aumentava a uma taxa exponencial, de algumas dezenas a milhares, envolvendo tudo ao seu redor. Sua cor passou de violeta brilhante para roxo, e eles cresceram do tamanho de vagalumes para bolhas. Neste ponto, Ryan atingiu o limite de 10 segundos e decidiu parar antes que acidentalmente fizesse uma nova defesa. Este foi um mero teste inicial para acessar mais poder do mundo púrpura, mas não valeu a pena definir a destruição de Nova Roma em pedra.
O genoma cancelou apressadamente seu poder, mas o mundo permaneceu congelado. Na verdade, o número de partículas ao seu redor só aumentou, até que afogaram completamente a sua visão. Schrödinger, Jasmine, toda a sala desapareceu atrás de um véu de bolhas coloridas. Jasmine? Ryan tentou se mover, mas seu corpo se recusou. Ou melhor, a armadura não acompanhou seu movimento, mantendo seus membros envoltos em aço. Ele nem conseguia sentir Schrödinger em seus braços. Jasmine, não consigo parar. Ninguém respondeu. O véu de bolhas roxas se abriu, finalmente permitindo que Ryan visse através das lentes da armadura. Mas em vez da sala de interrogatório, o mensageiro olhou para um deserto gelado e silencioso sob um céu escuro. Isso era a Antártida? Ajustaria-se às posições das estrelas nos céus. Estranhamente, enquanto as bolhas permaneciam no limite de sua visão e a armadura se recusava a se mover, Ryan viu a neve se mover com o vento. Foi como assistir a um filme em 3D de uma perspectiva externa. O ponto de vista de Ryan concentrou-se em uma cúpula de metal escuro emergindo da neve, talvez uma estação de pesquisa ou algo semelhante. Sua visão falhou, mostrando uma mesa de mogno em uma sala escura. 3 figuras conversavam ao redor de uma mesa, embora Ryan não pudesse vê-las claramente. Eles pareciam fantasmas feitos de partículas azuis. Essas dimensões superiores desafiam a física e a nossa compreensão. A voz de uma mulher. No entanto, dominar estes mundos alienígenas e conquistar as estrelas é o destino da humanidade. Para sobreviver e até mesmo prosperar neste universo hostil, a humanidade deve ascender a um estado superior, do homem ao super-homem, do Homo sapiens ao Homo novus. Ascensão através da engenharia genética. Uma voz semelhante, mas um pouco diferente. Ryan não conseguia explicar, mas parecia o mesmo ator dando voz a 2 personagens. Mas os governos e as instituições tentarão impedir-nos, para preservar o status quo. Esses fósseis antigos não conseguem ver o que está por vir, eles vivem no passado, enquanto o futuro veio até nós com esta arte. Fomos avisados. As nações velhas são coisas frágeis que se transformarão em pó ou se adaptarão. O caos que iremos desencadear está dentro do nosso orçamento. O que é que foi isso? Uma visão do passado? A cena falhou novamente e desta vez ele só conseguiu ouvir vozes entrecortadas. Partículas roxas obscureceram sua visão, como uma fita VHS quebrada. Não há lugar para o preto. Dentre todas as cores, ele sozinho não pode ser aproveitado com segurança. As criaturas dentro da dimensão negra não parecem maliciosas, mas a sua mera existência destrói a nossa realidade inferior. As leis físicas não podem coexistir com paradoxos. Todos os seres supremos são compassivos, mas também tacanhos. Eles só entendem os universos inferiores através do prisma de sua cor. Poder ilimitado sem complexidade. Ou talvez eles vejam mais longe do que nós. O véu roxo se abriu, revelando uma campina verde povoada de coelhos brancos de pelúcia, dezenas deles. Todos olharam para ele, erguendo as orelhas como se pudessem vê-lo através do tempo e do espaço. O pelo deles estava coberto de sangue, e o mensageiro notou um cadáver humano desmembrado escondido atrás da grama alta. Oi, disse Ryan. Os peluches levantaram suas patinhas e acenaram para o mensageiro em perfeita sincronização. O brilho das partículas roxas se intensificou, e num piscar de olhos, todas explodiram em um clarão ofuscante. Ryan teve que apertar os olhos, mas conseguiu ver uma sombra dentro da luz. Através dele ele viu indícios de geometrias impossíveis, espaços inconstantes e portas para outros mundos alienígenas. Uma encruzilhada entre realidades, cuja existência desafiava a física do universo da humanidade. Ele havia entrado no mundo roxo. A sombra cresceu em tamanho como se Ryan se aproximasse dela. Parecia vagamente uma pirâmide invertida coberta por esferas em forma de olhos, embora o mensageiro não conseguisse descobrir os detalhes através da luz roxa. No entanto, ele poderia dizer que era colossal em tamanho. Uma estrutura voadora do tamanho de um planeta, talvez uma estrela. Não, não é uma estrutura. Um ser vivo. A entidade divina olhou para Ryan com seus incontáveis olhos. Era 8 de maio de 2020, um novo dia em Roma. Com as mãos no volante, Ryan estacionou imediatamente no local mais próximo e olhou pela janela. Carros passaram por seu Plymouth Fury e seguiram em direção à cidade chamativa, prontos para apostar suas almas para ganhar fortunas em seus glamourosos cassinos. Mount Augustus e o QG da Dinamise estavam orgulhosos, 2 aspirantes a nações se enfrentando. Ryan observou o que estava ao seu redor, tentando organizar seus pensamentos. Ele havia trocado a armadura pelas roupas habituais e, após verificar, confirmou que tudo estava de volta ao seu devido lugar. Ou a entidade o matou ou ativou um dispositivo de segurança na própria habilidade do genoma. E também nenhum sinal de vulcano. Ela deveria ligar para ele imediatamente caso conseguisse de alguma forma viajar de volta no tempo e até agora, o telefone dele permaneceu silencioso. Jasmine não tinha conseguido passar. Bem, Ryan soltou um suspiro profundo e triste. Isso foi um fracasso. O viajante do tempo não ficou surpreso, apenas desapontado. Pelo menos Ryan conseguiu voltar, em vez de fazer uma nova defesa acidentalmente. Isso só lhe custou um amigo de confiança e tudo mais. Mas o genoma tinha uma chance de consertar as coisas e ele não iria desperdiçá-la. Recuperando o fôlego, Ryan ligou o cronoradio e se preparou para seguir em direção à casa de Renesco. Ainda acho que estamos sozinhos no universo. Ryan parou quando a voz de Len saiu do cronoradio. Está tudo escuro e frio além do nosso pequeno planeta azul. Não estamos sozinhos, respondeu a voz do próprio Ryan pelo rádio. E se você me perguntar, as estrelas brilham ainda mais. O mensageiro ao volante congelou ao se ouvir discutindo com Len pelo rádio. Não demorou muito para ele perceber o que estava acontecendo. Ele ouviu uma gravação. Uma gravação daquela conversa com Len no telhado do orfanato. Como? Ele não gravou, e nem baixinha pelo que ele sabia. Como isso viajou no tempo? Len conseguiu enviar uma gravação através de seu dispositivo antes que o satélite de Meshon tirasse sua vida? Ou foi obra daquela entidade estranha?
Seja qual for o caso, toda a conversa do orfanato se repetiu perfeitamente, tal como Ryan a vivenciara. Eventualmente, as próprias palavras do mensageiro ecoaram em seu carro. Isso pode melhorar. Len, tudo que você vê é escuridão, mas para onde quer que você olhe, há luz. Sim. Mesmo que o mundo tivesse muita tristeza, também valia a pena salvá-lo. Ryan pisou no acelerador e dirigiu em direção à Nova Roma, para começar de novo. Não importava quantas tentativas seriam necessárias, quantos falsos começos e finais ruins ele teria que passar. Ele tinha uma cidade para salvar e uma corrida perfeita para completar. O mensageiro fez uma promessa a Vulcano, e ele a cumpriria. Capítulo 50. Fragmento passado. Como domar seu pelúcia primavera de 2018, fazenda perto de Firenze, Itália. Ryan Romano, de 18 anos, abriu a porta do laboratório com um chute, como no dia em que nasceu. Morte cerebral. Ele gritou, levantando um coelho de pelúcia acima da cabeça. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Seu colega de quarto, Alchemo, que estava ocupado operando o cérebro de um cachorro extraído, ergueu a cabeça para Ryan. Este ciborgue esguio tinha ossos feitos de latão, bombas de aço como órgãos e vidro como veias, suas mãos terminavam em seringas. Um cérebro e 2 olhos verdes flutuavam na cúpula de vidro de uma caveira, encarando o viajante do tempo. Por que você está nu, seu exibicionista sem vergonha? A voz que saiu do alto-falante do ciborgue estava irritada, mas não surpresa. Você deixou seus impulsos biológicos básicos correrem soltos mais uma vez? Sim, mas não. Ryan respondeu alegremente, acenando com sua nova invenção para o gênio cibernético. Eu mal podia esperar para te mostrar a verdade. O ciborgue olhou para o lindo brinquedo sem dizer uma palavra. Por um momento, o único som que ecoou na oficina foi o dos computadores. O laboratório do gênio era um verdadeiro antro de ciência maluca, uma galeria caótica de cérebros em potes. Tubos cheios de substâncias químicas multicoloridas e variedades experimentais de ervas daninhas. O Xononoradil aguardava numa mesa próxima, ligado a um cérebro artificial e a um acelerador de partículas em miniatura. O que é isso? Alchemo finalmente perguntou. Um brinquedo de criança descartado? A sonda de teste. Ryan respondeu com orgulho. É muito mais imaginativo do que outro veículo espacial. E por que um pelúcia lagomorfo, exatamente? Bem, é fofo. Se a dimensão for habitada, isso irá levar os habitantes locais à complacência. Para provar isso, Ryan apertou o botão traseiro, acordando o pelúcia. Seus olhos azuis brilharam com luz artificial e imediatamente reproduziu uma mensagem pré-gravada. Eu te amo. Ver? Ryan perguntou. Ele vem com lasers e está programado para proteger crianças menores de 13 anos. É completamente seguro. Às vezes me pergunto se suas conexões neurais estão danificadas sem possibilidade de reparo, disse Alchemo, distraidamente terminando sua cirurgia atual, mas é como você deseja. Alchemo, ou morte cerebral como Ryan gostava de chamá-lo, era um gênio com foco especial em tecnologia neural. Interface cérebro-máquina, cérebros em uma jarra, drogas sensoriais, se envolvessem neuronews, ele poderia fazer isso. Ryan o conhecia há mais de 2 anos, pelo menos do ponto de vista dele. Eles até começaram um cartel de drogas juntos em um ciclo anterior, embora esse empreendimento tenha terminado com Ryan baleado por um de seus clientes enlouquecidos. Mas foi divertido. Talvez Ryan dedique este novo ciclo para fazer a Start. A fúria funcionar desta vez? De qualquer forma, o viajante do tempo dedicou a última década a dominar a tecnologia gênios, aprendendo com os melhores. Com conhecimento suficiente, o viajante do tempo esperava encontrar uma maneira de viajar ainda mais no tempo, antes de beber seu elixir. O progresso foi lento, mas valeu a pena. Alchemo, em particular, pode finalmente encontrar uma maneira de fazer o Xononoradil funcionar. Romano. Sim? Coloque alguma coisa antes que a boneca veja você, o gênio quase ordenou ao colega de quarto. Você já corrompeu a mente dela o suficiente com suas melhorias corporais. Você está com inveja do meu talento em design Android. Não consigo ver o uso nas mamas de uma construção ginoide assexuada, respondeu Alchemo friamente, perdendo completamente o foco. De qualquer forma, jogue essa coisa no acelerador. Você ainda não vai me dizer o propósito desses experimentos? Você não acreditaria em mim se eu lhe contasse, respondeu Ryan, movendo-se em direção ao dispositivo. O mini acelerador de partículas assumiu a forma de um pequeno tubo de metal com uma portinhola preso ao Xononoradil. Ryan rapidamente abriu e colocou pelúcia dentro, como uma criança em uma cápsula de fuga. Não saberemos a menos que você tente, resmungou Alchemo. Bem, talvez Ryan pudesse? A maioria das pessoas em quem ele confidenciou durante os primeiros ciclos não acreditou nele, mas morte cerebral tinha crescido cada vez mais com a mente aberta na companhia do genoma violeta. Que tal eu te contar se o experimento foi um sucesso? Perguntou o mensageiro, antes de lembrar de algo importante. Além disso, você deve parar de abusar daquele medicamento meta-impulso que você desenvolveu. Os efeitos colaterais irão alcançá-lo. Como você sabe, você estava olhando meu estoque. Seu ladrão, eu deveria expulsar você da minha propriedade. Claro, claro, respondeu Ryan, sabendo que o latido do gênio mal-humorado era pior que sua mordida. Tudo bem, então o acelerador de partículas deve enviar o pelúcia para aquela dimensão alternativa de que lhe falei. Está equipado com uma câmera e o melhor hardware de inteligência artificial que consegui encontrar. Conhecendo você, isso não quer dizer muito. Ryan finalmente colocou um chale vermelho em volta da cintura, mas apenas porque morte cerebral se recusou a ativar a máquina a menos que ele cobrisse sua arma mais poderosa. Assim que ficaram prontos, Alchemo transformou seus dedos de seringas em chaves USB e conectou-se a um computador. O acelerador de partículas emitiu um som terrível ao ser ativado, como o rugido de um motor vivo. Até aí tudo bem, disse morte cerebral, processando dados diretamente em seu cérebro. As leituras de energia estão estáveis. Ele se teletransportou?
Ryan perguntou com as mãos cerradas de excitação. Eu não diria que se teletransporta, mas coexiste em 2 dimensões enquanto o acelerador estiver ativo, respondeu Morte cerebral com o que poderia passar por um encolher de ombros. Tem certeza de que quer esse dispositivo conectado ao motor de um carro? Parece um desperdício de tecnologia promissora. Tenho certeza. Se o acelerador conseguisse enviar o Pelúcia para outra dimensão, então deveria permitir que o Plymouth Fury fizesse o mesmo. Ryan poderia se contentar com uma terra alternativa onde sua família e Len ainda estivessem vivos. Você assistiu De Volta para o Futuro? Eu não assisto filmes, eu os vivo. Certo, o velho gênio conectou seu cérebro a outros artificiais para experimentar falsas memórias. O próprio Ryan se perguntou se deveria entrar no mercado considerando sua vasta experiência, embora 2/3 de seu passado fossem classificados como maiores de 18 anos. Eventualmente, o ruído do acelerador de partículas diminuiu e finalmente cessou completamente. Ryan esperava encontrar a pelúcia desaparecida, mas em vez disso, um breve flash violeta irrompeu de repente do acelerador no segundo em que ele abriu a escotilha. Quando acalmou, sua criação olhou para seu criador com seus grandes e lindos olhos azuis. Ryan piscou, o pelúcia inclinando a cabeça para o lado. O inteligente, você está controlando o meu coelho de longe? Ryan perguntou, o pelúcia erguendo as orelhas como se fosse um ser vivo, em vez de uma sonda de exploração estilizada. Vamos jogar juntos, disse o peluche, erguendo sozinho as mãozinhas. O viajante do tempo começou a ouvir sons vindos do robô, sussurros estranhos que o viajante do tempo não conseguia decifrar. O alto-falante estava quebrado? Por que eu tocaria naquela coisa suja, exceto com um pedaço de pau? Alchemo respondeu, desligando-se do computador para observar essa maravilha peluda da engenharia. Talvez a explosão de energia tenha frito o hardware. A pelúcia olhou para o gênio, seus olhos azuis ficando vermelhos. Isso poderia até deixar um zap. O crânio de vidro de Alchemo explodiu quando um laser passou por ele, vaporizando o cérebro em seu interior. Ryan mal teve tempo de cobrir a cabeça com os braços. Estilhaços cortaram sua pele enquanto o corpo do ciborgue desabou no chão. Os olhos do coelho brilharam com malícia, os lasers ocultos foram ativados por conta própria. Droga, é a 5ª vez. Ryan reclamou, olhando para os restos mortais de Alchemo. 5ª vez que o matei. A pelúcia claramente não achou que tivesse feito nada de errado. Vamos para a Disneylândia. Hoje não, respondeu Ryan, considerando a experiência um fracasso. Agora tenho que recarregar antes que Boneco o encontre. Com um suspiro, o mensageiro casualmente deu uma cabeçada no frasco mais próximo e usou um caco de vidro para cortar a própria garganta. Ryan acordou alguns minutos antes, olhando para um abismo azul. A pelúcia olhou para o viajante do tempo, orientando suas orelhas para ele em vez de atacar imediatamente. O que aconteceu? Por que Ryan recarregou agora em vez de no dia anterior? Ele não criava um novo save point desde ontem à noite. Será que o experimento forçou a economizar no reflexo? Seja qual for o caso, Ryan tinha certeza de que se lembrava. Ainda está em nossa dimensão? Alchemo respondeu, avançando em direção ao acelerador para olhar a morte mais uma vez. O hardware ainda está funcional? Os olhos do pelúcia ficaram vermelhos novamente. Ryan imediatamente tentou ativar o interruptor em suas costas e salvar o gênio, mas o pelúcia saltou do acelerador de partículas e caiu em uma mesa próxima. Vozes alienígenas ecoaram pela sala, enquanto a mão esquerda do coelho revelava uma lâmina escondida, que rapidamente ergueu em direção a Ryan. Espere, você o equipou com um canivete? Alquimo perguntou. Além disso, você tem uma escolha estranha em design de som para essa coisa. Foi apenas para autodefesa. Ryan respondeu, perguntando se deveria apenas usar uma parada no tempo e acabar com isso. Mas ele não conseguia descobrir o que aconteceu com a vida dele. O viajante do tempo não programou a pelúcia para reagir assim. O acelerador danificou o hardware interno? Era como se algo inteligente, o controlasse de longe. Os olhos de Ryan vagaram para a sombra do pelúcia e ele percebeu que não pertencia mais a um coelho. A forma não combinava com nenhuma criatura deste mundo, mas sim com a de um monstro com tentáculos, apêndices e geometria impossível que desafiava a compreensão. Ok. A boa notícia é que o acelerador de partículas funcionou. De alguma forma. Mas notícias funcionou ao contrário, trazendo algo em vez de enviar uma sonda. O que é todo esse barulho? Uma nova voz ecoou na oficina enquanto a porta se alargava lentamente e uma mulher ruiva de olhos verdes entrava. Embora ela parecesse normal à primeira vista com um lindo rosto em formato de coração, bastava dar uma olhada rápida nela. Braços para perceber sua verdadeira natureza, a de um manequim realista, animado por tecnologia. Boneco era um robô, um ginoide animado por um cérebro artificial criado por Alchemo, alguém avançado o suficiente para passar no teste de Turing. Embora ele fingisse tê-la criado para ajudá-lo em seu trabalho, Save Rápido tinha certeza de que o gênio realmente queria a companhia humana. Brain pode ter abandonado suas necessidades físicas, mas as emocionais eram outra questão completamente diferente. Ainda assim, Alchemo apenas a equipou com um rosto humano, um corpo inexpressivo, e desistiu. Coube a Ryan tornar seu corpo verdadeiramente humano, em todos os aspectos que importavam. Ele até deu um nome a ela. Chá recui. Ryan gritou, o pelúcia escondendo o braço do canivete atrás das costas e mudando os olhos de vermelho para azul. Até as vozes alienígenas silenciaram de repente. É perigoso. Perigoso para você talvez, Alchemo meditou sem saber. Acho que você não pode controlar suas próprias criações. Perigoso? Teia olhou para a pelúcia, imediatamente juntando as mãos. É tão adorável. O que você está escondendo nas suas costas? A pelúcia lentamente revelou sua mão. Mas em vez de um canivete, continha uma rosa. Eu te amo, disse a Teia. A ginoide não pôde deixar de se emocionar ao pegar a flor Espere, pensou Ryan. Onde foi que ele encontrou uma rosa neste lixo sem vida? Obrigada, disse Boneco, acariciando o pelúcia atrás das orelhas. É adorável.
Teia, afaste-se do coelho, implorou Ryan. Você não sabe onde esteve. Mas olha só, é fofo, respondeu a ginoide, segurando o coelho no ombro como uma criança, e o monstrinho não resistiu. Ela olhou para Alchemo, que havia observado a cena com certo grau de diversão. Posso ficar com ele, pai? Se você quiser, boneca, respondeu o gênio com um grunhido indiferente. Faça o que quiser com isso. Ei, espere, você não pode descartar minhas coisas assim. Ryan protestou. Pare de roubar meu estoque de remédios e conversaremos. A pelúcia olhou para Ryan por cima dos ombros de boneco, seus olhos mudando de azul para vermelho. Eventualmente, o que estava prestes a acontecer, aconteceu. Uma violação de contenção. Registro de pesquisa B101, disse Ryan a si mesmo, totalmente vestido e com o rifle na mão. Ele não gravou nada, ele só queria monólogo. Minha busca pela pelúcia continua. A fera escapou da captura até agora, mas não me desespero. A pelúcia usou sua fofura para acalmar Teia com uma falsa sensação de segurança e então fugiu imediatamente quando ela não estava olhando. Ryan seguiu seu rastro por mais de 3 dias. Não foi difícil. Ele só teve que seguir os cadáveres, amarrados às árvores com seus próprios intestinos. A fera está aprendendo, observou Ryan. As primeiras cordas foram toscamente desenhadas, desabando sob o peso do seu dono. Os mais novos eram mais grossos, mais fortes e mais complexos. Embora pareça concentrar sua hostilidade desenfreada nos humanos. Embora o coelho tenha atacado Alchemo à primeira vista, Teia não desencadeou uma reação hostil. Ryan também cruzou o caminho de animais como cães selvagens e lebres durante a busca, mas nenhum deles morreu nas garras cruéis do pelúcia. Talvez tenha considerado os humanos o jogo mais perigoso de todos, ou algo sobre o Homo sapiens enfureceu a criatura em um nível instintivo. Eventualmente, Ryan rastreou pelúcia até uma fazenda mais próxima da de Alchemo. Ele não precisou procurar muito. Ele ouviu as vozes quando se aproximou da área. Ele encontrou a dona da fazenda, uma mulher chamada Sarah, amarrada em uma cama de madeira quebrada bem na frente de seu celeiro. A pelúcia havia enfiado uma maçã em sua garganta, como um porco pronto para ser assado. A parte responsável estava ao lado dela, olhos vermelhos e pelo branco encharcado de sangue. Parecia ter dificuldade em acender um fósforo com a caixa associada, enquanto seu cativo olhava para Ryan com olhos suplicantes. Coelho mau. Ryan gritou, erguendo seu rifle para o monstro que ele havia criado. Largue o fósforo. O coelho olhou para o viajante do tempo e finalmente acendeu um fósforo. Não faça isso, advertiu Ryan, mantendo o rifle apontado para a cabeça da criatura. Em resposta, a pelúcia pendurou o fósforo sobre a pilha de lenha, aparentemente entretida pelos gritos abafados da mulher. Sei que a violência resolve muitos problemas, mas não todos. Mãe? Ryan e a pelúcia olharam para o celeiro, uma criança loira de não mais de 10 anos espiando pela porta. Um impasse tenso entre um homem armado e um coelho assassino, com sua mãe no meio. Bem, isso deve ter sido uma visão bastante embaraçosa. Criança detectada. Os olhos do coelho ficaram azuis e as vozes alienígenas silenciaram. Entrando no modo fofo, o coelho largou tudo instantaneamente para correr em direção à criança, o fósforo aceso caindo em direção à pilha de lenha e ao cativo. Com pontaria suprema aprimorada em inúmeras reinicializações, Ryan conseguiu disparar o fósforo com o rifle, apagando-o antes que pudesse incendiar a vítima. A criança gritou e tropeçou quando Pelúcia passou pelas portas do celeiro. Você é meu melhor amigo, disse o coelho, agarrando a perna da criança que gritava com as mãos ensanguentadas. Vamos abraçar. Ryan ficou brevemente preocupado com a criança, mas felizmente, além de se recusar a soltar o tornozelo da criança, o coelho não atacou de forma alguma. A programação do Pelúcia continuou funcionando, evitando que ele atacasse menores de 13 anos e ativando a subotina de proteção. Agora, o viajante do tempo só precisava libertar o cativo, puxar o interruptor e tudo voltaria ao normal. Pop. Ryan piscou, sem saber se estava tendo alucinações. Pois enquanto o coelho encharcado de sangue ainda segurava seu novo e relutante melhor amigo, um segundo pelúcia branco como a neve apareceu do nada, olhando para Ryan com seus grandes olhos azuis. Isso não foi nada bom. Registro de pesquisa C011. Bem, na verdade, agora não era hora de monólogo. Embora tenha sido apenas uma ruína depois do fim do mundo, Firenze acolheu há poucos dias uma população de refugiados, tentando reconstruir a cidade. Dinamis tinha um enclave lá, e até o cartel de drogas de Augustus estava presente na área. Mas hoje, Ryan não viu nenhum humano enquanto caminhava pelas ruas vazias da cidade. Ele não ouviu nenhum som, mas ele não estava sozinho. Por toda parte ao seu redor, formas brancas ocupavam todos os cantos da cidade. Coelhos, pelúcias de coelho em todos os lugares. Nos telhados, no chão, atrás das janelas. Nenhum fez barulho ou sequer se mexeu. Eles apenas observaram Ryan, como se todos fossem meros drones ligados por uma inteligência singular. Bem, disse Ryan, eu estraguei tudo. Parecia que a criança havia desencadeado um novo padrão na criatura. Talvez a sua pura felicidade lhe tenha permitido dividir-se, ou tenha convocado versões alternativas de si mesmo de outros universos. Seja qual for o caso, a pelúcia começou a se reproduzir. E como todos os coelhos, a pelúcia se multiplicou exponencialmente. Quando Ryan rastreou o segundo até Firenze, meia semana depois do incidente na fazenda, já era tarde demais. O viajante do tempo não tinha certeza do que aconteceu com a população da cidade, mas não tinha intenção de descobrir. Tudo bem, acabei de condenar a humanidade mais uma vez, disse o viajante do tempo, suspirando antes de procurar uma corda para se enforcar enquanto os coelhos observavam. Eu não deveria fazer disso um hábito. Durante o ciclo seguinte, Ryan adormeceu com a mente limpa, feliz por ter contido a perigosa anomalia. No final, Ryan lidou com a pelúcia ativando seu time stop e desligando o botão no momento em que recarregou. A criatura que o possui pode parecer capaz de lembrar seus ciclos passados, mas permanece ligada à programação de seu corpo hospedeiro. Tipo G.
Acontece que o acelerador fritou o hardware, danificando a câmera. Não só Ryan não conseguiu extrair nenhuma informação sobre a dimensão a qual o Pelúcia foi exposto, como o robô nem deveria funcionar. Por que seguiu a programação original se a CPU não funcionava mais? O próprio Ryan não se lembrava de como fez o Pelúcia, e metade de suas peças não fazia sentido olhando mais de perto. Foi um golpe de inspiração, nascido de sua nudez crua. Talvez o comportamento da pelúcia tenha sido causado por sua parte mecânica, ou pela abominação que agora a usa como âncora na Terra, ou talvez uma combinação de ambos. Ryan hesitou em destruir sua criação, considerando a ameaça ao mundo em geral, mas decidiu mantê-la. Poderia ser uma arma divertida de último recurso, e ele estava curioso sobre sua verdadeira natureza. Além disso, destruir o pelúcia pode liberar o que quer que esteja dentro de sua realidade. Mesmo Ryan não era louco o suficiente para tentar. De qualquer forma, o mensageiro fechou os olhos, sonhando com novas aventuras e como contaria a verdade à morte cerebral. A pelúcia olhou para baixo da mesa de cabeceira, inativa. Durante horas, não houve movimento na sala. Até os ruídos vindos da oficina de Alchemo pararam. O gênio encerrou seu árduo dia de trabalho com um momento de relaxamento, relembrando memórias colhidas antes da guerra. E então, com o menor som de clique, o botão desligar do pelúcia mudou para ligar. Sem fazer barulho, a pelúcia pulou na cama, inclinando-se sobre Ryan adormecido. O sono do mensageiro era profundo demais para ele perceber, mesmo quando a sombra da morte se aproximava. O pelúcia observou seu criador humano sem emitir nenhum som, observando seu peito subir com a respiração. Sempre serei seu amigo, disse finalmente o pelúcia. Levantou o lençol para manter Ryan aquecido e depois sentou-se no travesseiro mais próximo. O interruptor passou de ligado para desligado e a pelúcia tocou estátuas. Eles se divertiriam muito juntos. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.